Obrigado por você ter chegado até aqui. O vídeo já vai começar, mas antes, gostaria de te fazer um pedido. Se inscreva em nossos canais, compartilhe esse vídeo e que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Forte abraço, evangelista Rodrigo Reis. Samuel capítulo 24, 17. Todos acharam? Está escrito assim na palavra do Senhor: ao ver o anjo que estava matando o povo, disse Davi ao Senhor: fui eu que pequei e cometi iniquidade. Estes não passa de ovelhas. O que eles fizeram? O que eles fizeram? Que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família. E daquele mesmo dia, Gade foi a dizer a Davi: vá e edifica um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi para lá, em obediência à ordem que Gade tinha dado em nome do Senhor. Quando Araúna viu o rei e seus soldados vindo ao encontro dele, saiu e prostou-se perante o rei, o rosto em terra, e disse: porque o meu senhor rei veio a seu servo? Respondeu Davi: para comprar a eira e edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Araúna disse a Davi: o meu senhor é rei, pode ficar com o que desejar e oferecer-lhe em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto, e o debulhador, e o jugo dos bois para a lenha. Ó rei, eu dou tudo isso a ti. E acrescentou: que o Senhor, o teu Deus, aceite a tua oferta. Mas o rei respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor, meu Deus, um holocausto que não me custe ou nada. Glória a Deus. Pode sentar em nome de Jesus. Pai, obrigado por este momento aqui reunido com a tua igreja. Obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor está no nosso meio. E o Senhor, meu Deus, Pai, há de falar ao nosso coração. Toma aqueles que vão estar vendo pela internet depois. Senhor, que o Senhor venha falar com a mesma intensidade e clareza. E que o Espírito Santo fale ao coração deles também. Ó Deus, toma a nossa vida aqui presente. E que o Senhor venha trazer sobre nós a compreensão da tua boa, perfeita e agradável. Fala aquilo que nós, ó Deus, precisamos e não aquilo que nós queremos, no nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Glória a Deus. Amados, estamos domingo pela manhã na casa do Senhor. Hoje é 15 de julho. Isso? 15 de julho. Pela manhã na casa do Senhor. 14 de julho na casa do Senhor. Compreendendo que Deus está nos chamando para uma aproximação, para colocar na nossa mão. Ninguém recebe algo de longe. Se eu quero entregar algo, você tem que se achegar e receber. E Deus, como nosso Pai, Ele rasgou o véu para seus filhos chegar diante dele e receber. Receber aquilo que Ele quer para entregar. A palavra do Senhor nos fala que Jesus, quando viu a multidão, mandou assentar a multidão e chamou os discípulos, os apóstolos, para colocar na mão de cada um deles aquilo que eles deveriam dar para a multidão. Então, esse é o tempo que Deus está nos chamando para estarmos mais próximos dEle, para Ele nos confiar a palavra dEle, clara e precisa, para que a gente possa, da mesma forma, a transmitir. E, sabendo disso, nós estamos aqui em consagração e uma manhã com Deus, para que Deus possa usar a nossa vida. É claro para nós que o príncipe deste mundo, ele tem recebido do ser humano
o melhor que o homem pode dar para ele. Nós temos observado claramente que o príncipe deste mundo, que rege esse sistema, ele tem recebido o melhor do homem. O homem tem dado o seu melhor. O homem tem dado o seu corpo, o homem tem dado o seu tempo, o homem tem dado a sua vida em prol de um sistema aonde o final é a morte. E nós entendemos que isso é claro para nós. Por quê? Porque você passa em determinado lugar, as pessoas estão ali, vibrante, alegre. Você vai ver pessoas que compram o carro, daqui a um tempo, esse carro novo, ele coloca um som pesado no carro, trazendo ali um desgaste mais cedo, e coloca um som para sair espalhando aquilo que o sistema quer que ele espalhe. Profanação. E tudo que ele fez foi gerar ali um custo, um gasto, porque ele não quer dar para o seu Deus aquilo que não custe nada. Ele tem que mostrar verdadeiramente quem ele está servindo, quem ele está vivendo neste mundo no dia em que ele sai para se divertir. O seu trabalho tem um foco, o seu trabalho é conquistar para poder transmitir para o mundo a vontade do Deus dele. Ainda que não confesse, mas a gente entendemos que não é só o confessar. A Bíblia diz que a fé sem obra é morta. Então é a obra que testifica a nossa fé. Então a obra que eles revelam mostra a fé de que eles têm. Não é no Deus que vocês confessam. O meu Deus é esse aqui. É o Deus do ouro, é o Deus da prata, é o Deus da luxúria, é o Deus do glamour. E nós entendemos isso, e nesse pensamento o Espírito Santo ministrou isso no meu coração. Que o Deus desse século, ele recebe dos seus fiéis, dos seus discípulos, aquilo que ele tem de melhor. E nós vamos ver Jesus falar que os filhos das trevas são mais prudentes, são mais astutos, são mais ágeis, têm mais habilidade para tentar alcançar aquilo que eles querem tão bem para o seu Deus. E olhando nas escrituras aqui, eu vou mostrar para você algo que o Espírito Santo ministrou no meu coração, para nós sairmos daqui com desejo de dizer: Senhor, eu vou romper em sacrifício, eu vou romper em sacrifício, eu vou romper com desejo de te dar o melhor da minha vida. Quando nós abrimos a Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 16, Juízes 16, 23, está escrito assim: então os príncipes, quem foi? Os cabeças, os líderes dos filisteus se ajuntaram para oferecerem um grande sacrifício ao seu Deus Dagom, para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Então, aqui nós estamos vendo os filisteus se posicionando com uma compreensão. Essa conquista foi nos dado pelo nosso Deus. Todavia, nós transferimos para o nosso Deus a nossa alegria, o nosso sacrifício, a nossa devoção, para o nosso Deus Dagom. A Ele nós vamos reverenciar, a Ele nós vamos sacrificar, a Ele nós vamos nos divertir na presença dEle, humilhando Sansão. Então, nós estamos vendo que estes homens filisteus, eles tinham realmente uma vida de sacrifício e de alegria e de satisfação diante do seu Deus. E aqui nós estamos vendo que os líderes, os homens, se posicionavam. Se está tendo conquista, essa conquista está vindo por meio de um caminho. E o caminho para eles era Dagom, que nos deu essa vitória. Então Dagom é digno de receber nosso sacrifício. Quantos estão aqui? Aqui nós olhamos no livro de 1 Samuel, no capítulo 5, versículo 2, desta forma: e tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom e puseram junto a Dagom. Veja, aqui estava Dagom, que eles acreditavam ser o seu Deus. Aqui estava a arca, que representava a presença de Deus.
Eles vão e vencem os israelitas. E ele pega aquele utensílio, né? Aquela estrutura feita de ouro, representando valores para ele, não como devoção, mas como valor. Isso é ouro. Isso tem valor. Para onde esse valor vai? Para onde essa conquista vai? Para onde esse presente vai? Vai para nosso Deus, Dagon. Então eles sempre estavam alinhados, sabendo que eles estavam conquistando, prosperando, vivendo. Dagon tinha que participar intensamente com isso. Dagon tinha que receber fruto daquilo que eles acreditavam que as orações, entre aspas, deles, Dagon estava ouvindo. Estes homens, eles não negligenciavam a sua divindade. Eles não negligenciavam a fé que eles tinham no seu Deus, que a conquista deles veio pela mão de Dagon. Eles acreditavam, e por que eles acreditavam? Porque ele dava sempre o melhor para Dagon. Dagon era digno de receber aquilo que nós conquistamos. Vejamos isso dessa forma. No livro de 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 9. E os despojaram e tomaram a sua cabeça e as suas armas e as enviaram pela terra dos filisteus em redor, para anunciarem a seus ídolos e ao povo, e puseram as suas armas na casa do seu Deus, e sua cabeça fixaram na casa de Dagon. O que é que aconteceu aqui? Os filisteus entraram na peleja novamente contra Israel. E quando eles entraram nessa peleja contra Israel, quem estava reinando era Saul. E Saul havia negligenciado a sua vida de sacrifício com Deus. Saul negligenciou a sua comunhão com Deus. Ele sacrificava muito para o seu ventre, para a sua vontade, para o seu querer, para o seu trono, para a sua glória. E a Bíblia está nos dizendo que estes filisteus foram e venceram o exército de Saul. Venceram de tal maneira que arrancou a cabeça de Saul, tirou todas as suas armas dos seus homens como despojo, e pegaram aquelas armas e começaram a dizer: anuncia dentro dos nossos templos, que está espalhado aí para os nossos deuses, dizendo que foi eles que nos deu vitória, que vamos sacrificar, que vamos presentear, que vamos doar, que vamos apresentar novamente mais uma conquista a Dagon, que é a cabeça do rei de Israel. Ele estará lá mostrando que o nosso Dagon é digno. O nosso Dagon é digno de receber toda a honra, toda a glória, porque ele tem nos dado vitória. E a gente vê claramente os homens, eles se posicionavam alinhados com Deus que eles acreditavam. Eles se posicionavam sabendo que cada passo que eles davam tinha a manifestação do Deus dele. Então, eles ficavam distantes. Eles não ficavam distraídos. Todos viviam dessa forma. Eles entendiam claramente que Dagon era o Deus que ia na frente pelejar as pelejas dele. Então, nessa percepção, nós vamos ver que a Bíblia está nos mostrando como aqueles que não tinham aliança com Deus viviam. Tudo que eles possuíam, tudo que eles conquistavam, tudo que eles tinham, vinham dessa graça, vinha desse favor, vinha desse que eles acreditavam ser o seu Deus, o Deus Dagon. Então, o que é que nós temos que entender aqui? Eu devo melhorar. Eu devo melhorar. Por quê? Nós vamos ver que eles tinham a sua casa. Eles tinham os seus ídolos.
Eles tinham suas imagenzinhas na casa, mas eles entendiam que tinha que ter um mistério no lugar que eles consagraram para o seu Deus. Um lugar que ele tinha separado para o seu Deus. Eles acreditavam que Dagon estava lá. Eles levavam para lá, para aquele ambiente consagrado a Dagon. E nós, como cristãos, não temos muitas vezes essa compreensão. Aqui, estou entregando a Deus pela manhã. Depois de uma semana de livramento, depois de uma semana de cuidado, de força, de graça, eu vim continuamente fazer um sacrifício de louvor. E ele fala dos lábios que aquele que fala, que acredita que Jesus Cristo é seu Deus. Então nós estamos aqui fazendo aquilo que Hebreus mostrou que Deus quer que nós venhamos fazer. E eles entendiam isso, não é passado para nós que Dagon pediu, mas eles entendiam que todas as conquistas dele, Dagon deveria receber de todos, e todos iam levar aquele presente. A nossa vida é o maior presente que Deus quer. É nossos lábios, é nossas mãos sendo levantadas neste ambiente, é o nosso coração. Deus sempre mostrou isso. Ele quer o nosso coração entregue a Ele. E aqui nós vamos ver dessa forma em Juízes 2:19, olha: porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e Astarote. Entenda, porque eles deixaram o Senhor e serviram a Baal. Nós vamos olharmos nas Escrituras que a negligência dos pais abre um caminho para os filhos caminharem. A palavra do Senhor nos ensina que Gideão, ele estava sofrendo, mas ele chegava em casa, o seu pai estava servindo a quem? Aos ídolos, aos Baalins. E por que eles estavam servindo? Porque eles viram também o pai dele, a forma como os filisteus ou como os amalequitas serviam, e por ver a forma como eles serviam, resultado, ele falou: vou viver, eu penso, dessa forma. Como assim? Às vezes o ímpio está fazendo coisas que levam os seus filhos a viver intensamente quando crescer. E nós, como cristãos, negligenciamos de servir a Deus com a mesma intensidade que os nossos filhos crescem, olhando como o filho do ímpio cresce, com a mesma pegada que o pai, com a mesma vontade que o pai, com o mesmo ânimo que o pai. E os nossos filhos começam a servir a Baal por causa disso, porque nós negligenciamos em fazer da forma como Deus quer, dar o melhor, servir melhor, nos dispor melhor, dizendo: é Deus que está fazendo, meu filho tem que ver. A palavra do Senhor vai dizer isso quando Isaac foi com Abraão, e Abraão ia sacrificar. Isaac falou: não, meu pai, está faltando algo, cadê o sacrifício? Eu tenho visto que o Senhor sacrifica, o Senhor leva algo para Deus, o Senhor dá o melhor para Deus, e cadê o sacrifício? Por quê? Porque ele estava crescendo no ambiente onde seu pai estava mostrando que Deus era digno de receber sacrifício. Então, com certeza, a negligência vem quando nós entendemos que devemos dar o melhor para Deus, se dispor a sacrificar mais para Deus, e nós negligenciamos, e os nossos filhos olham de longe. Os nossos filhos vão percebendo que nosso pai não é tão intenso como o pai de fulano, que o filho também é intenso. Leva o filho nas costas, cansado, vamos para o jogo do Flamengo, a gente vê isso, não vemos isso? E lá o pai levanta e começa a balançar a bandeira, e começa a gritar, adorar, e aquilo vai inflamando o filho morre. É vergonha, mais vergonha no trabalho. Teu time tomou de 5, é na escola, é na faculdade, você vê, ele nunca deixa de ser um vascaíno, corintiano, nunca deixa. Apanha no estádio, volta, o time perdeu, mas no outro campeonato eles estão lá novamente, porque o pai inflamou. Aí você tem que morrer corintiano, você não pode mudar para ser palmeirense. É isso ou não é? Então nós, como cristãos, sabendo o que Deus está fazendo na nossa vida,
É nós que devemos trazer o despojo, é nós que devemos trazer a nossa intensidade, nossa alegria, nosso corpo, nossa presença. Dizer: Senhor, é aqui que eu devo estar. As tuas promessas estão sendo renovadas sobre minha vida, sobre a minha casa. Eu não posso negligenciar, porque senão meus filhos não vão estar preparados para colher o que eu estou colocando no teu altar como semente. Então, o que semeia pouco, pouco vai colher. Os filhos desfrutam, mas os netos já não vão desfrutar. Por quê? Porque tem semeado pouco. Uma vida que agrada a Deus. Eles pararam de servir a Deus, mas não pararam de servir. Eles passaram a servir agora quem? A Baal. Se eu e você não servirmos ao Senhor intensamente, nós vamos servir alguém intensamente. Vamos servir algo intensamente, vamos buscar e vamos estar presos a alguma coisa. Ninguém fica sem servir nesse mundo. O coração de Deus quer que nós entendamos isso. Eu quero que vocês entendam isso. Sirva-me, porque a bênção, a livramento, a proteção. E a Bíblia está nos dizendo, em 1 Reis 22, 54, e serviu a Baal e adorou, e provocou a ira do Senhor Deus de Israel, conforme tudo quanto fizeram seu pai. Seu pai. Continuidade. A negligência hoje, essa negligência vai aumentando amanhã. E essa negligência vai chegar no meu filho, que quando chegar no meu neto, já está pervertido. Essa geração que aqui está hoje vivendo é uma geração pervertida. Estão pervertidos. O prazer deles é mostrar a lascívia, é mostrar a sensualidade. E nós olhamos que o Brasil é um país já apostatado, já sim. É um país idólatra, sim, já. Por muito tempo, a maior emissora que ficou predominando foi uma que ela afrontava a palavra de Deus. Ela botava as coisas sensuais, elas colocavam coisas de idolatria, elas colocavam as coisas de afronta, e aqueles que não estavam licenciados na palavra foram sendo impregnados, e seus filhos agora estão completamente entregues a isso. Um país que se diz cristão. Hoje, a maior emissora é uma emissora que é completamente contrária aos princípios cristãos. Por quê? Porque os pais se agarraram e serviram a esses ídolos. E nós estamos aqui aprendendo algo sobre o sacrifício. Nós devemos melhorar. E hoje nós estamos aqui para melhorar. Hoje nós estamos aqui para isso. E quando nós abrimos nossa Bíblia aqui, em 2 Samuel, no capítulo 24, nós vamos ver um homem que entendeu o poder do sacrifício, o poder o qual pode trazer a restauração. Este homem é Davi. A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor havia novamente se irado contra Israel. E nós sabemos que todas as vezes que acontece um movimento desse de ira de Deus, é porque o povo está com algum tipo de idolatria, algum tipo de situação que está desagradando a Deus. A Bíblia diz que Davi negligencia fazer algo. Ele começa a contar o exército para saber o tamanho. E ali ele recebe uma exortação do seu general para ele não fazer isso, mas ele, com o coração fechado, ele faz e conta e vê que o número está grande. E a Bíblia nos diz que depois que ele faz isso, ele chega a uma conclusão: pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Negligenciei. Amado, tem muitas pessoas que têm feito coisas, falado coisas, agido erradamente. E o Espírito Santo, você pecou, mas eles não querem fazer o sacrifício. Não querem sair do comodismo e de se prostrar diante do Senhor. Pequei e fiz o que era mal aos teus olhos. E pior coisa é quando as pessoas pensam que o tempo vai apagar. O tempo não vai apagar o pecado. O tempo não apaga o pecado. Se nós olharmos no 2 Samuel capítulo 24, eu quero que você olhe algo que o Espírito Santo pôs ali para nós entendermos. Para você entender o perigo. A partir do 14,
A partir do 13, vai dizer dessa forma. O 12, de 24, de 2 Samuel. Vá, diga a Davi: assim diz o Senhor, eu lhe ofereço 3 opções, escolha uma delas, para que eu execute contra você. Olhe para cá. O profeta está falando a palavra de Deus. Olha, eu estou falando o que Deus está te mandando. Eu ofereço para você 3 opções. Essas 3 opções Deus está te dando, Davi, para você escolher. Disse Gade a Davi: você quer 7 anos de fome na sua terra, 3 meses fugindo dos seus inimigos que vão persegui-lo, ou 3 dias de peste na sua terra? Veja, o pecado de Davi tinha que ser apaziguado, tinha que ser extirpado, mas não tinha que ser com o tempo. O tempo não vai apagar, Davi. Você quer o que eu faça? Às vezes Deus dá opção. Às vezes a praga chega. Às vezes o inimigo chega. Às vezes as circunstâncias que nós não queremos, ela chega. E por que chega? Porque pecamos. Porque fizemos aquilo que desagrada a Deus. Então vai chegar o tempo, seja de 3 dias, 7 anos de fome, ou 3 dias de peste, ou 3 meses que o nosso inimigo venha nos perseguir. Você está entendendo? Não pense que Deus esqueceu o seu pecado. Deus não esqueceu. Por isso João fala: filhinhos, se vocês pecarem, lembre que vocês têm um advogado, senão vocês confessam. Mas lembra que vocês têm um advogado. Mas vocês têm o pecado, e o pecado tem que ser, vocês têm que fazer algo, e algo tem que ser feito: confessar, buscar de Deus. E as pessoas estão cada vez mais mergulhando no pecado. E aquele pecado que eu cometi foi: eu tinha 15 anos, mas hoje já tenho 30. E agora eu vou. Está lá. Vai chegar o tempo em que você vai ter que sentir o poder da fome, ou o poder da espada dos seus inimigos, ou da enfermidade. Deus está dizendo para Davi, o queridinho de Deus. Queridinho de Deus. Então, isso é importante. Eu devo fugir da idolatria. Eu devo fugir daquilo que desagrada a Deus. Por quê? Porque todo pecado tem consequência. E eu devo viver uma vida de sacrifício a esse Deus. Agora. Olhe. Então o Senhor enviou. A Bíblia diz que no 14, então Davi disse a Gade: estou muito angustiado, porém é preferível que caiamos na mão do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Não quero cair na mão dos homens. Está ouvindo? É melhor cair na mão do Senhor do que cair na mão dos homens. Os homens são cruéis também, amado. Os homens, eles agem sem justiça. Deus, ele age com justiça. Se ele disse para mim e para você que é 7 anos, é 7 anos. Se ele disse que é 3 dias, é 3 dias, 2 dias. Se ele disse que nosso inimigo vai nos perseguir 3 meses, é 3 meses. O inimigo não, os homens não. Enquanto ele puder, ele vai estar te perseguindo todo o tempo. E Deus está dando para Davi uma oportunidade. Davi entendeu: não, o Senhor é misericordioso. O Senhor, quando chegar o tempo, vai mudar o quadro da minha situação. E a Bíblia nos diz que Davi, ele escolhe por Deus. Ele escolhe para que Deus faça algo. E Deus faz. No 15, então o Senhor enviou a peste em Israel desde a manhã até o tempo que havia determinado. Entende? Determinado. Até ali eu vou fazer. Até ali eu vou fazer. Independente que morreu agora de manhã e você está chorando, vai ser o tempo que eu determinei. Então por isso, nós devemos voltar o nosso coração em sacrifício. Por quê? Porque eu não quero pecar e depois achar que no meu choro vai mudar o quadro. Não vai mudar. Deus determinou que esse pecado terá consequência. E a Bíblia nos diz dessa forma, que Deus fez o que havia determinado e morreram 7.000 homens do povo.
Quando o anjo estendeu a mão sobre Jerusalém para destruir, o Senhor mudou a ideia quanto a este mal, disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, retire a sua mão. O anjo estava junto à eira de Araúna. O anjo estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Aonde Deus mandou Davi? Vá na presença do anjo. O anjo está com a letra maiúscula. Nós podemos dizer: vá na presença de Jesus. Se confessarmos o nosso pecado ao Senhor Jesus Cristo, Ele é fiel e justo de nos perdoar. Hoje é um dia que Deus abriu para que a gente possa também nos apresentarmos diante dEle. Senhor, se eu me equivoquei em algo, eu quero te pedir perdão, porque eu não quero que o meu filho sofra. Eu não quero que os meus descendentes sofram. Eu não quero que as pessoas que estão sobre a minha influência sofram por negligência minha. E o anjo falou: vá até aquele local, saia, ó rei. E o rei saiu e foi. Ao ver o anjo que feriu o povo, Davi falou ao Senhor e disse: eu pequei. O que é que nós precisamos? Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo. Eu pequei. Ele foi diante do anjo, que nós entendemos que é o próprio Cristo. Temos um advogado. Eu pequei. Eu pequei. Eu é que fiz essas perversidades. Mas essas ovelhas, o que fizeram? Que a tua mão seja contra mim e contra a casa de meu pai. Naquele mesmo dia, Gade fala com Davi e disse: vai, edifica um altar à eira de Araúna, o Jebuseu. E aqui nos é contado que Davi prontamente foi. E, olha para cá. Não podemos terceirizar o nosso sacrifício. É nós. Deus está falando para nós. Se hoje ouvir a minha voz, não endureça o coração. Eu sei que nós vivemos um tempo em que nós temos uma intensidade da coisa, mas olhamos para os filisteus, olhamos para os jebuseus, olhamos para esses ídolos que eles adoram, que não são, e todo o livramento, tudo aquilo que eles têm é fruto da graça de Deus, e nós sabemos que é o nosso Deus que dá as coisas. É o nosso Deus que manda a chuva. É o nosso Deus que segura a chuva. É o nosso Deus que faz brotar da terra. É o nosso Deus que dá a comida a todos. E Deus está dizendo que Ele quer um sacrifício de louvor continuamente. E nós precisamos nos posicionar. Davi entendeu: é eu que devo ir. Ele foi. E chegando até aquele determinado lugar, alguém apareceu para dizer: toma tudo aí, Davi. Está em tuas mãos. A gente pode ficar em casa e ligar a televisão, está lá alguém sacrificando por nós, na igreja. Alguém lá na igreja sentado, ouvindo, e outro pregando, e nós olharmos e dizer: eu estou cultuando a Deus também. Não, eu tenho que dar o meu sacrifício. Quantos estão aqui? Amado, isso é para nós, entenda, isso é para nós como igreja nesse tempo em que nós estamos vendo que as possibilidades de nós estarmos mais distantes da casa do Senhor está se achegando. Porque a promessa onde Deus disse que quando nós reunirmos, Deus derrama a bênção. Você não vai precisar você pedir, só em você estar em comunhão. Ele tem que cumprir a palavra que Ele disse. Você não vai precisar, Ele vai cumprir sobre a tua vida a bênção. Ele vai te esquadrinhar. E vai, minha filha não está nem pedindo, mas eu sondei ela, eu sei que ela está precisando disso. Ela vem na minha presença, eu vou conceder o que o coração dela está gritando, que ela não tem palavra. Davi foi. E quando Davi foi apresentado para ele um plano, uma forma de facilitar. Ele falou: não darei ao Senhor aquilo que não me custe nada. Custou algo a gente acordar cedo. Hoje é o único dia que a gente tem de descansar mais, dormir mais um pouco. Custou algo, Deus gosta que custe algo mesmo. O que custou para Abraão foi o filho. Quando ele viu, vai custar algo, e Deus agradou daquilo ali. Tem que custar algo para nós. Chega,
de nós acharmos que podemos dar migalha. As pessoas têm dado migalha, achando que Deus vai ter que trazer a excelência para eles. Não, se o ímpio tem dado o melhor, nós devemos superar, mostrar para o ímpio que é prazeroso. Nós vamos com alegria na casa do Senhor, não é com pesar. Me alegrei, alegria. Davi, eu não quero que você me dê nada. Se você querer apresentar o seu sacrifício, você apresente, mas eu quero comprar. Eu quero sentir que saiu de mim algo para o meu Deus. Eu quero ter prazer de dizer, eu comprei, estou sacrificando diante do altar do Senhor. É isso que Davi vai mostrar para aquele homem. Eu não sou rei oportunista. Eu não sou sacerdote oportunista. Eu não sou servo oportunista. Eu sou alguém que também quero sacrificar. Por isso que eu estou aqui. Deve começar de nós, que um dia vamos ser um líder. Eu sacrifico ao meu Deus, domingo pela manhã. Eu sacrifico. Às vezes eu vejo o pessoal lá, a minha moto pode dar problema porque anda muito. Mas eu vejo sempre o pessoal colocando um trabalho lá. Gastei tanto, eu glória a Deus. Porque eu apresentei ao Senhor. Eu tiro do Senhor aquilo ali, ó. Quando entra a agregação, Senhor, toma o teu. Guarda, essa moto é tua. E Deus tem sustentado. Sacrifício. É sacrifício, a gente faz. O ímpio não faz, mas a gente faz. Quando ele vem perguntar, meu amigo, essa moto é consagrada ao Senhor. Não é só de falar, consagrada com... O Senhor protege, não. É consagrada. O que ela produz eu coloco diante do meu Deus. Era isso que os filisteus faziam. As conquistas deles. E Deus tem me sustentado. A Bíblia não diz que... Porém o rei disse a Araúna, não, eu vou comprar de você pelo que vale. Porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, um holocausto que não me custe nada. Assim Davi comprou, não ganhou, comprou a eira e os bois por 50 moedas de prata. E Davi, não Araúna, Jebuseu, o nome dele, cadê o nome dele? Jebuseu, o Jebuseu. Não ele, tá, Davi? Já que você comprou, tá bom, pelo menos deixa eu fazer o altar, porque eu ser rei, você não precisa, deixa que eu faço. E Davi edificou o altar. Lembra de Elias? Elias edificou o altar. Eu vou fazer o altar para o meu Deus derramar o poder sobre. Eu vou preparar a estrutura. Eu vou preparar a minha vida para Deus vir derramar sobre mim aquilo que minha alma tem gritado nesses últimos dias. Eu, não meu pai, não minha mãe, não meus servos, não meus admiradores. Não, eu vou à casa do Senhor. Eu vou me prostrar. Eu vou clamar, eu vou louvar, eu vou fazer, porque o Senhor me chamou para que eu viesse fazer. É isso que Davi está dizendo aqui, isso que a palavra está dizendo, e Davi está mostrando. Edificou ali um altar ao Senhor e apresentou, não mandou ninguém apresentar, apresentou o holocausto e oferta pacífica. Apresentou ao Senhor. Assim que ele apresentou, assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou no meio de Israel. Quantos estão aqui? Nós estamos aqui fazendo isso. Senhor, há poder numa vida de sacrifício. Há poder quando nós viemos à tua presença, algo vai cessar. Algo vai cessar na nossa casa, algo vai cessar na nossa vida. E nós vamos voltar a ter a paz. Davi precisava ter paz novamente. Estava tendo muita morte, muita miséria, muito caos. E Davi entendeu. Eu vou sacrificar algo que custe ao meu Deus. Que em nome de Jesus, você que vai ver, ouvir, possa entender. Não crie expectativa em quem está sacrificando. Crie expectativa no que você está sacrificando nesses últimos dias a Deus. O rei evangelista falou aqui no início. Tinha muito lugar para ir. Tinha muita distração para não ver o que estava acontecendo, mas ele entendeu. Está acontecendo. E eu não posso negligenciar que eu que errei. Eu fui o motivo que quando era para fazer eu não fiz. E hoje meus filhos estão assim,
meus netos estão assim, a minha casa está assim, morte, miséria, caos, vergonha, frustração. Eu não fiz, eu negligenciei, eu pequei. Agora não é esperar do meu filho, do meu neto, dos meus bisnetos. É eu que vou de joelhos sacrificar ao meu Deus. É eu que posicionar. Davi entendeu isso, que era ele que devia ir, para que viesse cessar, fechar as brechas e Deus trazer a restauração para o seu povo. Quantos estão aqui? Que Deus abençoe a nossa vida, amado. Nós saímos com essa palavra, por quê? Porque sempre vai ser sacrifício quando nós estivermos domingo pela manhã. Não vai ser fácil. Fácil, os caras acordam de manhã cedo para bater um bate-bola, depois comer uma carne, um churrasco. Eles vão. Mas para jejuar e ser o sacrifício, ser a oferta para Deus, ser queimado na presença de Deus, poucos têm esse ânimo, mas nós entendemos que esse é o tempo que Deus quer para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé, em nome de Jesus.